As we enter the fifth week of this war, diplomatic efforts have intensified. Regional powers met in Pakistan looking for a way to open direct talks between Washington and Tehran and prevent this conflict from spiraling even further. Foreign ministers from Saudi Arabia, Turkey, and Egypt gathered in Islamabad without the US or Israel at the table. Pakistan is positioning itself as a mediator, leveraging ties with both sides after weeks of what officials describe as quiet diplomacy. Speaking to reporters on Air Force One, U.S. President Donald Trump says they are negotiating with Iran, quote, directly and indirectly. I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible, we won't. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And frankly, they've been very reasonable. But the tone from Tehran is very different. Iran says it is ready for the possibility of a U.S. ground invasion, with a senior official warning American troops would face a severe response if deployed. And that warning is already being backed up by action. On Friday, Iran struck a U.S. airbase in Saudi Arabia, injuring 15 troops and damaging several American aircraft on the ground. Meanwhile, in Qatar, American universities have been closed after Iran's Revolutionary Guard threatened retaliation following strikes on 2 Iranian universities. So the signal from Tehran is clear. It's not just a warning to Washington about escalation, but also a signal to regional allies that they are firmly within striking range. Adil Halim, Euronews, Doha. O presidente dos Estados Unidos afirmou que não teria qualquer problema se um petroleiro russo ao largo da costa de Cuba fornecesse ajuda à ilha. Trump pareceu assim confirmar as informações de que uma embarcação russa alvo de sanções se encontrava nas proximidades do local, com chegada prevista na terça-feira. Cuba tem sido fortemente afetada pelo bloqueio petrolífero imposto por Washington. Well, we have a tanker out there. We don't mind having somebody get a boatload because they have to survive. It wouldn't bother me. That report is true as far as you know. Well, I would say, I told them, if a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem with it. Do you worry that that's not Whether it's Russia or not. Os peritos dizem que o carregamento previsto poderá produzir cerca de 180 mil barris de gasóleo, o suficiente para satisfazer a procura diária de Cuba durante 9 ou 10 dias. O bloqueio dos Estados Unidos tem tido um efeito devastador sobre a população civil, que sofre com longos cortes de energia e com a escassez de recursos. Um número crescente de Estados e organizações humanitárias intensificaram as ações para levar ajuda à ilha, enquanto a ONU alerta para o agravamento da crise. Um protesto em marcha lenta convocado pela Organização Europeia de Transportes Rodoviários está a perturbar o trânsito na capital francesa. Mais de 150 autocarros e caminhões estão a causar congestionamentos de trânsito para protestar contra o aumento dos preços dos combustíveis e exigir um apoio mais significativo por parte do governo. A ajuda excepcional de 50 milhões de euros anunciada na sexta-feira pelo governo e prevista para abril permite que as empresas em dificuldade recebam 20 cêntimos por litro de combustível durante o mês. No entanto, está a gerar críticas. L'aide de 20 centimes proposée par le gouvernement n'est pas suffisante puisque nous avons fait nos tarifs avec moins 50 centimes du prix du gasoil en moins et on ne peut pas, donc avec 20 centimes, on ne s'en sort pas. Et ce qu'on réclame, c'est 2 aides. Une aide à la pompe pour le futur, pour aider le carburant, la hausse du carburant, et une aide forfaitaire par véhicule, que ce soit des cars ou des camions, de 1 500 € pour des véhicules lourds, pour pouvoir absorber une partie de ce qui a été dépensé en mars sur le carburant. Após o anúncio do governo, o sindicato reconheceu um primeiro passo, mas salientou que não pode por si só constituir uma resposta suficiente à crise. Na segunda-feira, o ministro dos Transportes afirmou que a ajuda poderá ser prolongada se a situação persistir. A China decidiu retomar os voos diretos para a Coreia do Norte na sequência do restabelecimento dos serviços de comboio de passageiros entre Pequim e Pyongyang, marcando um passo significativo para a reabertura de uma das nações mais isoladas do mundo.
As ligações de transporte entre as duas capitais estavam suspensas desde o início da pandemia de Covid-19 em 2020, quando Pyongyang implementou um encerramento muito rigoroso das fronteiras. Embora a companhia aérea norte-coreana Air Koryo já tenha retomado os voos para Pequim em 2023, o regresso da companhia aérea de bandeira da China é visto como um marco económico importante. Antes da pandemia, os visitantes chineses representavam 90% de todos os turistas na Coreia do Norte e o longo atraso na retomada das viagens regulares surpreendeu muitos observadores regionais. Apesar de ser o principal parceiro comercial e aliado de Pyongyang, Pequim tem frequentemente manifestado desaprovação em relação aos persistentes testes com mísseis e às ambições nucleares do país. Os especialistas argumentam que a guerra no Irão, em particular, aumentou a necessidade de uma coordenação mais estreita entre as duas nações. Um homem na casa dos 30 anos foi detido após atropelar um grupo de pessoas com o seu carro na cidade de Derby, no centro do Reino Unido, fazendo pelo menos 7 feridos. As autoridades confirmaram que as vítimas sofreram ferimentos graves, mas não correm risco de vida. O suspeito foi detido por tentativa de homicídio através de condução perigosa. A polícia está ainda a investigar as circunstâncias do incidente. As autoridades dizem manter uma mente aberta quanto às possíveis motivações do atropelamento. Após a detenção do suspeito, a ministra do Interior britânica disse já não existir perigo para o público em geral. Os setores europeus da pesca e da aquicultura enfrentam uma pressão crescente devido às tensões geopolíticas e ao aumento dos custos, alertou o comissário da União Europeia, Kostas Kadis. Em declarações ao Europe Today, Kadis afirmou que é necessário um apoio urgente para manter a competitividade do setor. The challenges are many. Now we're focusing on providing support to our sector so that it remains competitive, because indeed the conflict in the Middle East has negatively affected the fisheries and aquaculture sectors, the seafood market and the coastal communities. De acordo com Cádiz, a maior preocupação é a pressão económica sobre o setor. Some operators have already stopped their activities because they had a marginal profitability, and now with the increase of the fuel prices, they cannot deal with the cost. Apelou ainda a uma resposta coordenada da União Europeia e a progressos mais rápidos na transição energética para reduzir a exposição a choques futuros. A Comissão Europeia está a considerar um apoio a curto prazo através dos instrumentos de financiamento marítimo do bloco, semelhante às medidas introduzidas após a invasão da Ucrânia. Diferenças geracionais marcam as eleições na Hungria. Os eleitores mais jovens parecem favorecer claramente o partido da oposição TISA. A maioria das sondagens independentes mostra que mais de 60% dos eleitores com menos de 30 anos apoiam o partido de Péter Magyar. Kicsit benne van ez a lázadó, fiatalos lendület, nagyon szókimondó, ami a szívén az a száján. O Fidesz de Viktor Orbán é popular entre os mais velhos, com promessas de um 14º mês nas pensões e de mais segurança. O Fidesz é, claro, favorito entre os maiores de 64 anos. Én a biztosra szeretek menni, és én a Fideszben látom azt, hogy a biztonságot tudja szavatolni. Com base nas eleições anteriores, os jovens são mais difíceis de mobilizar, pelo que a questão geracional pode tornar-se um dos fatores decisivos, segundo diz esta socióloga. Lehet, hogy ez lesz az első olyan választás Magyarországon, ahol a fiataloknak döntő jelentősége lesz a választások végkimenetele szempontjából, ha tényleg ennyire magas lesz a részvétel körükben, mert ezzel nagyságrendileg tudják kompenzálni az időszavazóknak a részvételi többletét. Há sinais de que desta vez as gerações mais jovens estão mais interessadas na política. Os influenciadores digitais que antes pareciam não se interessar são disso exemplo. Az én közösségem az nagyon érzékeny szociálisan, beleértve ugye a politikát is, a gyermekvédelmet is. A fő profilom ugye a gyermekvédelem, de a kettő sajnos ma már nem áll távol egymástól. Para o dia 12 de abril, as sondagens prevêem uma afluência recorde às urnas.
Em Amsterdão, sessões de música clássica ao vivo têm ajudado os alunos a estudar. Enquanto os estudantes digitam, rabiscam e fazem apontamentos, ouvem-se as notas do violino e violoncelo a preencher a sala. As sessões organizadas pela Associação Juvenil do Concertgebouw Entree querem aumentar a concentração dos estudantes e atrair um público mais jovem. It's actually very calming and helping and concentrating on the work that we have to do, which is something that surprises me because normally I don't really listen to classical music, so that's a new experience for me. Os bilhetes custam apenas 2,5 € e incluem um Wi-Fi gratuito. The reason why music in the background can be so soothing almost is that it creates a state of flow. And flow is this mysterious balance between your level of skills and being challenged. And you want to be in that sweet spot. You don't want to be over-challenged. You don't want to be under-challenged. And I think music in the background can help you to reach a state of flow. And everybody knows when you reach a state of flow, you can go on endlessly and be enormously productive. I don't think it's difficult to multitask here because it's really quiet environment and nice quiet music, so that helps me to concentrate and I'm not having any difficulties multitasking. A ideia surgiu em 2020 durante a pandemia para apoiar estudantes à distância e desde então as sessões têm sido um sucesso.